Capítulo 2. Não há pão na casa do pão. Você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais. Hoje iniciamos o capítulo 2 do livro Os Caçadores de Deus. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Obrigada. Migalhas no chão e prateleiras vazias. A presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Estamos como padarias abertas, mas que não têm pão. Além disso, não estamos realmente interessados em vender pão. Apenas gostamos do bate-papo ao redor dos fornos frios e prateleiras vazias. Na verdade, fico imaginando, será que ao menos sabemos se o Senhor está aqui ou não? E se está, o que ele está fazendo? Onde ele está indo? Ou será que estamos preocupados demais em varrer as migalhas imaginárias das padarias sem pão? Será que sabemos, pelo menos, quando ele está na cidade? No dia em que Jesus realizou o que chamamos de entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, seu trajeto através da cidade provavelmente o fez passar perto da porta do templo de Herodes. Acredito que o que deixou os fariseus indignados na passagem registrada em João 12 foi a perturbação de seu culto religioso dentro do templo. Posso ouvi-los reclamando: o que está acontecendo? Vocês estão perturbando o sumo sacerdote. Não sabem o que estamos fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que estamos orando? Estamos orando pela vinda do Messias e vocês têm a audácia de fazer esse desfile barulhento e nos perturbar. E quem é o responsável por todo esse tumulto? Está vendo aquele moço montado no jumentinho? Eles perderam a hora de sua visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em sua porta enquanto estavam lá dentro orando para que ele viesse. O problema era que ele não veio de forma esperada. Eles não o reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco ou em uma carruagem real, com soldados à sua frente, os fariseus e os sacerdotes teriam dito: deve ser ele. Infelizmente, eles estavam mais interessados em ver o Messias derrubar o jugo do Império Romano do que o jugo espiritual que se transformara em uma praga entre seu povo. Deus está pronto para se manifestar, mesmo que precise se desviar de nossas igrejas para manifestar-se em bares. Seríamos sábios em lembrar que ele já fez isso antes, ao se desviar da elite religiosa para jantar com os pobres, os profanos e as prostitutas. A Igreja do Ocidente, a Igreja Americana em particular, tem exportado seus programas sobre Deus para o mundo inteiro. Mas é hora de aprender que tais programas não significam avanço espiritual. O que precisamos é da presença de Deus. Precisamos tê-la, não importa o que aconteça, de onde venha ou quanto custe. E o Senhor quer vir, mas do seu jeito, não do nosso. Até que ele venha, a ausência de maravilhas vai assombrar a igreja. Podemos estar aqui dentro orando para que o Senhor venha enquanto ele passa lá fora. Pior que isso, os que estão aqui o perdem, enquanto os que estão do lado de fora marcham com ele. O pão é escasso em tempos de fome. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos.
Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Rute 1, do 1 ao 6. Há uma razão para que as pessoas deixem a casa do pão. Noemi, seu marido e seus 2 filhos saíram de casa e foram para Moabe, porque havia fome em Belém. O significado literal do nome hebraico de sua cidade natal, Belém, é casa do pão. A razão pela qual eles deixaram a casa do pão era que não havia pão na casa. É uma constatação muito simples. Por que as pessoas deixam as igrejas? Porque não há pão. O pão era parte das práticas do templo também. Era prova da presença do Senhor. O pão da proposição, o pão da presença. O pão era o que historicamente indicava a presença de Deus. No Antigo Testamento, o pão da proposição estava no santo lugar. Era chamado o pão da presença, Números 4, versículo 7. A melhor tradução para pão da proposição seria pão da manifestação, ou em termos hebraicos, pão da revelação. Era um símbolo celestial do próprio Deus. Noemi e sua família têm alguma coisa em comum com as pessoas que deixam ou evitam nossas igrejas hoje. Eles deixaram o lugar onde estavam e procuraram outro onde pudessem encontrar pão. Posso dizer-lhe porque as pessoas estão se dirigindo aos bares, clubes e aos médiums caríssimos. Estão tentando se arranjar e sobreviver porque a igreja as tem frustrado. Elas procuraram, seus pais e amigos procuraram e comunicaram que o armário espiritual está vazio. Não há nada na despensa, nada além de prateleiras vazias, gavetas cheias de receitas para pão, fornos frios e empoeirados. Temos falsamente anunciado que há pão em nossa casa, mas quando vem a fome, tudo o que fazemos é sair em busca das poucas migalhas dos avivamentos passados. Falamos sobre o que Deus fez e onde Ele esteve, mas podemos dizer muito pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós hoje. E a culpa não é de Deus, é nossa. Temos somente os vestígios do que já se foi, um resíduo da glória em extinção. E, infelizmente, conservamos o véu do sigilo sobre este fato. Da mesma forma que Moisés manteve o véu sobre sua face, depois que o brilho da glória se extinguiu. Camuflamos nosso vazio, assim como fazia o clero nos dias de Jesus, mantendo o véu no lugar tradicional, mesmo não estando mais a Arca da Aliança por detrás dele. Deus também precisa rasgar o véu de nossa carne para revelar nosso vazio interior. É uma questão de orgulho. Apontamos orgulhosamente para onde Deus esteve, preservando a tradição do templo, ao mesmo tempo em que negamos a irrefutável e manifesta glória do Filho de Deus. Os religiosos do tempo de Jesus não queriam que o povo percebesse que não havia glória atrás de seu véu. A presença de Jesus representava problemas. Os religiosos pragmáticos se acham no dever de preservar o local onde Deus esteve, ainda que isso implique a sua privação do local onde de fato Deus está. O homem que tem uma experiência nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, João 9, 25, parte B. Se pudermos conduzir as pessoas à presença manifesta de Deus, todos os aparentes edifícios teológicos construídos de papelão vão se desmoronar. Por que as pessoas dificilmente curvam suas cabeças quando vêm a nossas reuniões e lugares de adoração? Para onde foi o temor de Deus? Clamamos como o avivalista A. W. Tozer. As pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões porque ela não está lá em nível suficiente para estimular os nossos sensores espirituais. E isto, por sua vez, cria outro problema.
Quando as pessoas captam um pouco de Deus misturado com muito daquilo que não é Deus, acabam se tornando resistentes ao que é verdadeiro. Então, quando dizemos Deus está realmente aqui, elas dizem: Não, eu estive aí, até comprei esta camiseta e não o encontrei. Realmente não funcionou para mim. O problema é que Deus estava lá, mas não havia o suficiente dele. Não havia a experiência da estrada de Damasco. Não havia o sentimento inegável e irresistível de sua presença. As pessoas têm vindo à casa do pão frequentemente, apenas para descobrir que aqui existe muito de homens e pouco de Deus. O Todo-Poderoso quer restaurar a sensibilidade de sua magnífica presença em nossas vidas e em nossas igrejas. Cada vez mais falamos sobre a glória de Deus cobrindo a terra, mas como ela vai fluir pelas ruas de nossas cidades, se não pode nem mesmo fluir pelos corredores de nossas igrejas? É preciso começar por algum lugar, e não será pelo lado de fora. É preciso começar aqui, no templo. Como Ezequiel escreveu: Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Ezequiel 47, 1. Se a glória de Deus não pode fluir pelos corredores do templo por causa da manipulação humana, Deus terá que se voltar para outro lugar, assim como fez no dia em que Jesus passou pela casa do pão, que era o templo em Jerusalém. Se não há pão na casa, eu não culpo os famintos por não irem lá. Eu mesmo não iria. Um rumor chega até Moabe. Quando Belém, a casa do pão, ficou vazia, as pessoas se viram obrigadas a procurar o pão da vida em outro lugar. O dilema que elas enfrentaram é que as alternativas do mundo podem ser mortais, como Noemi estava prestes a descobrir. Moabe é um lugar cruel. Moabe furtará seus filhos e os sepultará antes do tempo. Moabe separará você de seu cônjuge. Moabe roubará toda a vitalidade que há em você. Por fim, tudo o que restara a Noemi eram as 2 noras apenas, com nada além de um futuro sombrio e desastroso. Fitando a sua face, ela disse: Vocês não devem permanecer comigo também. Eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Mas então ela disse: Ouvi um rumor. Existe um murmúrio que percorre cada comunidade, aldeia e cidade do mundo. Desce pelas encostas, pelas montanhas e lugares onde os homens habitam. É o murmúrio dos famintos. Se somente um deles ouvisse um boato de que o pão está de volta à casa do pão, a notícia logo se espalharia como uma onda de eletricidade na velocidade da luz. As novidades sobre o pão correriam de casa em casa, de um lugar para outro instantaneamente, e você não teria que se preocupar em anunciar na TV ou usar outros meios de comunicação. Os famintos simplesmente ouviriam a notícia. Não, não é uma farsa. É difícil de acreditar, mas desta vez não é uma propaganda enganosa. E não são migalhas no chão. Realmente existe pão na casa do pão. Deus está na igreja. Quando isso acontecesse, seriam tantos os que viriam que não conseguiríamos comportá-los todos em nossos templos. Não importa quantos cultos tivéssemos a cada dia. Por quê? Como? Tudo o que se tem a fazer é trazer o pão de volta, satisfeitos com migalhas no chão. Podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos capacidade de imaginar, mas ficamos tão satisfeitos com o lugar onde estamos e com o que temos, que não reivindicamos o que há de melhor da parte de Deus. Sim, Ele está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas, mas temos nos contentado em varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de ter as abundantes fornadas de pão quente que Deus preparou para nós nos fornos dos céus. Ele preparou uma grande mesa cheia de sua presença nestes dias e está chamando a igreja: venha e coma.
Ignoramos a chamada de Deus, enquanto cuidadosamente contamos nossas migalhas de pão dormido. Enquanto isso, milhares de pessoas fora das quatro paredes de nossas igrejas estão famintas por vida. Elas estão doentes e saturadas da exibição dos programas feitos por homens. Estão famintas de Deus, não de histórias sobre Deus. Elas querem comida, mas tudo o que temos para lhes oferecer são migalhas que sobraram do banquete que um dia esteve nas mãos de famintos desesperados, protegidas em vitrines de vidro. É por isso que vemos homens e mulheres bem posicionados socialmente, usando cristais em seus pescoços na esperança de entrar em contato com algo que esteja além de si mesmos e de sua triste existência. Ricos e pobres se atropelando em filas para grandes seminários sobre iluminação espiritual e paz interior, engolindo passivamente todo o lixo que lhe está sendo passado, como se fosse a última revelação do outro mundo. Como pode ser? Isso deveria envergonhar a igreja. Tantas pessoas machucadas e carentes voltando-se para médiuns, astrólogos e espíritas para obter orientação e esperança em suas vidas. As pessoas de tão famintas que estão chegam a gastar milhões de dólares na indústria do ocultismo, que surge da noite para o dia, manipuladas por falsos adivinhos que não passam de exploradores, oportunistas, até mesmo os verdadeiros médiuns ou guias que tradicionalmente exploram o mundo de espíritos satânicos são raros neste grupo. O desespero é tanto que elas aceitam as orientações desses negociantes como se fosse uma visão espiritual. Ah, as profundezas da fome espiritual no mundo! Só existe uma razão para que as pessoas estejam tão ansiosas por um contato com algo misterioso, oculto, aceitando até falsificações. Elas não sabem onde encontrar o que é verdadeiro. A culpa disso só pode recair sobre um lugar. Esta é a hora perfeita para que a Igreja do Senhor prevaleça. Quero repetir uma das chocantes frases que continuo ouvindo Deus dizer em meu espírito. Existe mais de Deus na maior parte dos bares do que na maior parte das igrejas. Nem crentes, nem incrédulos sentem necessidade de se prostrarem quando estão em um culto de adoração. E isso não é imaginação. Eles não sentem a presença de nada nem de ninguém digno de louvor em nosso meio. Por outro lado, se a igreja se transformasse naquilo que poderia e deveria ser, então teríamos dificuldades para atender a demanda de pão na casa. E quando as pessoas entrassem em nossas igrejas, ninguém teria que lhes dizer para curvarem suas frontes em oração. Elas se prostrariam perante nosso santo Deus, sem que qualquer palavra fosse dita. Mesmo os perdidos saberiam instintivamente que o próprio Deus havia entrado na casa. Perguntaríamos uns aos outros: quem ficará responsável pelos telefones amanhã? Sabendo que as linhas estariam ocupadas com pessoas ligando para dizer: tenho que ouvir a respeito de Deus. Por que digo isto? Porque quando pagam quantias exorbitantes aos médiuns, as pessoas estão realmente tentando tocar em Deus e encontrar alívio para a dor em suas vidas. Elas só não sabem mais aonde ir. O rei Saul nos deu o exemplo do errante desesperado que foi cortado da presença de Deus. Quando ele não pôde mais alcançar ou pegar Deus, ele disse: então deixe-me achar uma bruxa. Qualquer pessoa, tenho que ter uma palavra, mesmo que eu tenha que me disfarçar e penetrar sorrateiramente pela porta do fundo. Preciso ter acesso ao reino espiritual. Existe outro problema com o qual Deus está preocupado, e Jesus o revelou quando repreendeu os líderes religiosos do seu tempo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Já é terrível quando você mesmo se recusa a ir, mas Deus fica incomodado quando você para na porta e impede que outros entrem.
Através de nossa ignorância espiritual e nossa falta de apetite, estamos parados na porta, barrando os que estão realmente famintos e perdidos. Temos falado que há pão quando, na verdade, só existem migalhas de pão dormido. Isso tem deixado gerações famintas, desabrigadas e sem outra alternativa a não ser partir para Moabe. E o preço cobrado em Moabe é muito caro. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, seus filhos, suas vidas. Agora existem rumores de que há pão novamente na casa de Deus. Esta geração, assim como Ruth, que retrata os perdidos, está prestes a acompanhar Noemi, um retrato dos pródigos, dizendo: se você ouviu que realmente há pão lá, então irei com você. Onde quer que vá, eu irei, seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. Se realmente existe pão, a reputação de Belém, a casa do pão, estava tão prejudicada que Orfa não foi. Quantos como ela não vão porque a propaganda da igreja esgota suas energias? Sabe quando é que as pessoas se integrarão rapidamente à igreja local? No momento em que provarem o pão da presença de Deus. Quando Ruth ouviu que o pão estava de volta em Belém, ela se levantou de sua tristeza para ir à casa do pão. Essa foi a parte A do capítulo 2. No próximo audiobook daremos continuidade. Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Fiquem com Deus e muito obrigada.